Para já, seguimos para a análise política com as nossas convidadas desta quinta-feira. Rita Matias, deputada do Chega, Joana Mortágua, ex-deputada do Bloco de Esquerda, e Aline Olle de Bavinck, professora universitária. Boa noite às três, bem-vindas. Rita Matias, vou começar por si. O Chega está de alguma forma preocupado com o facto de o Governo aparentemente estar a ter conversações com o Partido Socialista nesta matéria da lei da nacionalidade? Antes de mais, boa noite, cumprimentar todas, cumprimentar também quem nos acompanha a partir de casa. A preocupação que o Grupo Parlamentar do Chega tem neste momento não é se o Partido Social Democrata está a negociar com o Partido Socialista o que quer que seja, porque para nós o importante são as ideias, as iniciativas que sejam melhores para o país. Agora, não sei o que é que se passa com o Partido Social Democrata nesta última semana, que de repente parece que endoideceu. Há uns meses tinham aprovado uma proposta, e só para dar um enquadramento maior, peço desculpa, sei que estamos a falar sobre lei de nacionalidade, mas importa pensar que ainda há pouco tempo o Partido Social Democrata tinha aprovado a proposta de lei do Chega para, em relação aos ocupas, que no momento em que seja testemunhado que alguém está a ocupar uma habitação de forma ilegal, que a polícia tenha capacidade de retirar imediatamente quem lá está. O Partido Social Democrata tinha aprovado esta lei, agora junta-se ao Partido Socialista para reprovar esta proposta e para que fique só mediante uma ordem qualquer de um juiz que algum dia terá tempo ou não de ver esta situação e, portanto, vamos continuar a deixar os senhorios, os proprietários, às mãos da bandalheira que já se vive atualmente. Agora, em relação à lei da nacionalidade, já existia também um consenso em relação a questões fundamentais, nomeadamente à perda da nacionalidade em casos de crimes violentos, de terrorismo, de crimes contra a pátria e os símbolos nacionais. Sem ser como pena acessória? Sem ser como pena acessória. O Chega até, no processo negocial, introduziu um prazo, portanto, um dos temas da inconstitucionalidade, digo, era que não existia prazo e, portanto, seria encarado como uma pena perpétua. Isto não é possível na nossa Constituição. O Chega escreveu, então, que fosse no quadro dos 20 anos. Portanto, quem cometa um crime nos primeiros 20 anos de nacionalidade portuguesa que a perca porque está a infringir com aquilo que recebeu. Como é que se interpreta, então, esse posicionamento do Governo? Parece-me que o Governo Pressão do lado do Partido Socialista, interesse do Governo em negociar com o PS? Não sei se do Partido Socialista, se da opinião pública, não sei o que é que está a acontecer, mas não é um Partido Social Democrata sério que partiu para este processo de uma determinada maneira, dizendo que não queria ceder ao Tribunal Constitucional nem desvirtuar o espírito da lei, mas agora parece-nos que está a desvirtuar e, acima de tudo, que está a abandalhar um tema tão importante como a nacionalidade, que é o nosso chão comum. A única coisa que une a Joana Mortágua, a Aline e a Rita Matias, em todas as suas diferenças culturais, religiosas, cívicas, o que seja, é este traço comum que temos de sermos portuguesas, de termos uma história comum, um passado e antepassados comuns, e isto é o que nos une a todos. E se nós não temos um entendimento sobre este tema, vamos ter entendimentos sobre o quê? Eu não vejo nada que me prove que é preciso uma pena acessória de perda de nacionalidade. Nada, rigorosamente nada. Não há nenhum dado, na realidade. Não é uma questão além de ser dado, inconstitucional, isto não é uma república das bananas. Aquilo que a Rita diz, que é um juiz qualquer que vai dar uma ordem qualquer, claro, nós ainda vivemos no Estado de Direito. Mas depois torna-se profundamente arbitrário. Não é um juiz qualquer. Depois, é um Estado de cada Direito. juiz toma a sua decisão mediante tribunais, na telha. Juízes, eu sei que vocês não gostam, mas é preciso respeitar a lei. Gostamos que vamos a tribunais, ao contrário do Bloco de Esquerda, que se escuda na imunidade parlamentar, nós respondemos. E a possibilidade, pelo menos, de recurso à justiça. Bandidos de primeira e bandidos de segunda. Os que calham na mão do juiz A têm uma consequência. Nós ainda podemos acreditar na justiça e respeitar a justiça. Não vale a pena estar a querer impor questões ilegais, porque sabem perfeitamente que elas são. E por saberem que elas são, é que André Ventura já disse que deixava cair a sanção automática para poder aproveitar Quais são as linhas vermelhas do Chega nesta matéria, Rita Matias, para ajudar a aprovar a proposta? Outra das matérias que tivemos em conta na lei de estrangeiros, que tinha a ver com os apoios sociais, que também quisemos que tivesse sido considerada nesta lei. Portanto, que alguém que queira requerer a nacionalidade portuguesa não esteja a beneficiar de apoios sociais. Porque nós já temos tantos subsidiários, nós já temos tanta gente que anda, desculpa a expressão, a mamar do Estado. Porquê é que vamos estar agora a importar pessoas que tentam ter a nacionalidade portuguesa e ainda estão a beneficiar? Alguém vai esperar 10 anos e fazer provas de português e de cultura portuguesa para receber o RSI. Mas em que mundo é que vocês vivem? Mas tem que fazer, a par das provas de conhecimento. O Partido Social Democrata queria introduzir como critério, por exemplo, demonstrar o conhecimento através de certificados. Portanto, que as pessoas obtivessem um certificado que diz esta pessoa domina a língua portuguesa, a história e a cultura.
Ora, basta perceber que há uma desregulação brutal numa série de setores que também têm certificados. Pensemos no caso dos TVDEs, onde é obrigatório o domínio da língua portuguesa, saber conduzir, um conjunto de características que depois, quando nós vemos na prática, não são cumpridas. A quantidade de Abduls, de Ramaj e outros nomes que não sabem conduzir, não sabem falar português e não sabem conduzir. Mas Buvnik pode ser, não é? Certamente com menos grau de intensidade. E isso é uma coisa. Como é que retira essa conclusão? Não é uma conclusão evidente. E se for honesta, se perguntar ao seu grupo de amigas, certeza não é da minha percepção. Se a Eduarda for honesta, não tem nenhuma amiga que diz que quando vê que há um Mohamed no TVDE não aceita ir no TVDE. Não podemos fazer leis com base em percepções. Mas não é percepção, é factual. Há N. Olha, até a revista Sábado já explorou a quantidade de pessoas que se aproximam de empresas, obtêm certificados para condução e dizem que têm um domínio de língua e depois não têm. Portanto, nós não podemos fazer agora um cartel para a venda da nacionalidade. E o Chega levou também esta preocupação. Não é bem para a venda da nacionalidade, mas é quase. Mas transponha a sua preocupação com os israelitas para o resto. É a lei Chega, que é a lei dos vistos gold. Que é a lei, olha, a lei mas qual é que é o impacto real dos vistos gold no país? É a lei que aumenta riscos de corrupção em Portugal, tudo dados de 2025. Aumenta riscos de corrupção em Portugal, abre 15 vezes mais a porta ao reagrupamento familiar do que a lei normal da imigração, e é a lei que tem sido utilizada sobretudo por oligarcas russos para poderem fugir às suas sanções. Sabe qual é que é o seu problema? Chega, para isso, a lei Chega serve. É meramente ideológico. Mas é isso só não porque quer essas resolver. pessoas são muito ricas. Porque se fossem muito pobres, a Joana já não estaria preocupada. Oligarcas Portanto, o russos, seu não há problema não é controlar quem é que acede ao nosso país. É que os ricos não possam entrar. Porque a Joana odeia ricos. A Joana, por preconceito, gostava que fôssemos todos igualmente pobres. e todos dependentes do Estado. Não vendo para podermos ser manipulados. Vocês vendem. Não, a Joana vende a nacionalidade. Porque Vocês se forem vendem. pobrezinhos a viver aos 20 e aos 30, em vendem. T1, T2, ali na Misericórdia ou na Baixa, a Joana já não se importa. Porque aí é para cumprir os seus planos globalistas. Vendem o direito de residência a corruptos. Isso que o Chega faz. Isso é a lei Chega. E depois, quando eles querem ter o dinheiro nos offshores, aplaudem. Não é verdade. Aplaudem. Só para tentar perceber, há pouco ouvimos o presidente do Chega, André Ventura, a dizer que as negociações iriam continuar. Tem alguma informação sobre o ponto da situação dessas conversações? Ainda estão a decorrer essas conversações. Como lhe dizia, havia uma postura do Partido Social Democrata até antes de ontem. Acha que tem a ver com o Orçamento do Estado? Que vai ser viabilizado pelo PS? Não tem necessariamente que ver com o Orçamento do Estado. Pode ser também uma reação a muitas das coisas que aconteceram na semana passada. Recordo que o Parlamento aprovou o fim da lei das burcas. Talvez o Partido Social Democrata esteja a sofrer internamente ou externamente com uma pressão, mas que de facto houve uma mudança de comportamento. Houve, e dei aqui dois casos práticos. Não é só o tema da lei da nacionalidade. Também no caso dos Ocupas, de repente o Partido Social Democrata já tem uma visão socialista da coisa, de que afinal está tudo bem se a propriedade privada for invadida, depois quando um juiz se lembrar de defender os direitos dos cidadãos, logo se vê. E a maioria dos pedidos de nacionalidade nem sequer vêm de imigrantes a residir em Portugal. Não é essa a nossa realidade, era só para deixar isto claro. E confundir as duas coisas é um engano. Foi o Partido Socialista em 2020, quando leva as duas leis quase simultaneamente à discussão. Não é o que está aqui em causa. Para atrair mais imigrantes, para mantermos a nossa economia de baixos salários, o que é que fez? A cena com uma nacionalidade fácil de obter. E porquê é que os imigrantes começam a procurar Portugal? Para obterem a nacionalidade portuguesa, saírem do nosso país e irem para os outros países. A realidade não prova isso, portanto, não há nós nem pedidos de nacionalidade. Nós nem sequer sabemos estar no espaço europeu respeitando não há os outros países. Mas por essa lógica, Rita Matias, o número imigrante, 40% são israelitas. Joana, quero ficar... Olha, e os outros 60? E os outros 60? 40% são israelitas. E esses 40% estão a residir cá. Portanto, são esses que estão a trazer desafios e problemas ao nosso país. São esses que estão em França e na Alemanha a assediar, a lei da nacionalidade matar, não a é um violar. problema em Portugal. Eu creio que fica a não ser pela corrupção através da qual estes israelitas acederam à lei. Eu é que vejo a realidade com palas. Que é por isso que depois só tem um deputado na Assembleia da República, porque vêm as coisas de forma enviesada. Vamos para a ignorância. Bom, vamos avançar para conseguirmos também debater o próximo tema. Tem a ver com o projeto de lei do Chega, que aprovou no Parlamento, com os votos da direita, PSD, CDS e Iniciativa Liberal, a proibição do uso de burcas e outras roupas que ocultem o rosto em espaços públicos. Rita Matias, vimos que este projeto de lei recebeu alguns pareceres negativos por parte do Conselho Superior do Ministério Público, também da Ordem dos Advogados. Há aqui dúvidas constitucionais, portanto, violação de vários direitos,
liberdade de religião e de culto, identidade pessoal, proteção contra a discriminação. Pergunto se o Chega não reviu, na altura de elaboração deste projeto de lei, não acautelou estas dúvidas constitucionais que estão a surgir. O Chega acautelou as dúvidas constitucionais, mas cada vez mais estamos convictos de que é preciso alterar a Constituição, porque quer dizer, queremos proibir a utilização de burcas, uma medida de defesa dos direitos das mulheres, é anticonstitucional. Queremos alterar a lei de estrangeiros? Não é constitucional. Queremos mexer e regular a imigração? Não é constitucional. Portanto, se calhar temos mesmo que pegar nesta Constituição bafienta e fazermos uma alteração. A Constituição que está mal e não as propostas do Chega, não, é isso? Sabe porquê? Porque o respaldo na rua é muito positivo. Ao contrário de uma certa bolha que não anda na rua e não percebe que cada vez mais se vêem mulheres cobertas da cabeça aos pés no nosso país, estamos de facto a ter aqui uma subversão daquilo que era normal. O Chega tem dados sobre isso? Não são necessários dados, há evidências. Basta andar na rua e ainda que fosse só uma mulher, para mim podia ser só uma mulher, que estivesse coberta dos pés à cabeça numa mentalidade de subjugação, é que não é modéstia. A modéstia até é um princípio cristão e é convidada para homens e para mulheres. Porquê é que não vemos árabes cobertos da cabeça aos pés? Homens muçulmanos cobertos da cabeça aos pés? Porquê é que só as mulheres é que se têm que cobrir da cabeça aos pés? Quer dizer, a Joana Mortágua, que é feminista, que anda a marchar na rua contra a violência das mulheres, acha normal que agora haja no ar a pergunta de que se calhar agora as mulheres vão começar a ficar fechadas porque os seus maridos não as deixam sair. Mas que homens horríveis são estes que nós temos no nosso país? E que país é este que acha normal que uma mulher fique fechada em casa porque tem o seu cabelo à mostra, porque tem o seu rosto é o crime que mais mata mulheres. Portanto, esta questão da burca é uma questão securitária. Nós vivemos no Ocidente onde a identificação facial é uma porta de comunicação, é uma chave de segurança, mas também é um garante de princípios de igualdade, de democracia. Nós não podemos viver descansados num país que garante que as mulheres têm que ver a sua individualidade e identidade negadas. A par disto, não são só países europeus que estão a dar passos neste sentido. Não é só França, não é só Itália, não é só Países Baixos. Há outros países, Tunísia, Argélia, há 14 países de maioria muçulmana que o fazem por questões de segurança, porque há muitos homens que se vestem de cabeça aos pés que se explodem. Seja como for, fazem-no. Dei exemplos europeus e dei exemplos árabes que reconhecem que a burca não só não vem prescrita no Corão, como é um abuso, um desafio de segurança e, acima de tudo, é dizer que a lei religiosa se sobrepõe à lei civil. E isso parece-me inadmissível para os defensores republicanos do Estado laico, como a Joana Mortágua. Joana Mortágua, pergunto-lhe se surpreendeu com a aprovação no Parlamento por parte de PSD, até a Iniciativa Liberal, CDS, que acompanharam o Chega nesta matéria? Eu gostava que, por uma vez, o país parasse para discutir um projeto de lei do Chega sobre crise da habitação. Há vários. Olha, limitar o número de pessoas dentro de uma casa. Sobre SNS. O Bloco não aprovou. Sobre SNS. Sobre Vários professores também. da escola pública. Também, ainda a sobre semana passada. a legislação laboral. O país devia parar para discutir os problemas do país. Mas não. O país para discutir projetos de lei sobre problemas que não existem. E esse é que é o problema. Esta lei é muito eficaz, ela ainda não está em vigor e eu já não vejo mulheres de burca na rua. É porque não anda na rua. É muito... Não anda na rua. Eu não saio à rua, vá aliás. À margem sul. Eu não saio à rua, nem vou à margem sul. Olha, até à porta do Parlamento já vemos. Não saio à rua. Olha, e nas manifestações do Bloco vê-se uma série de mulheres de cara tapada. Eu não vejo. Não sei porque é que escondem a cara. Deve ser para partirem montras e não se identificarem. Joana Mortágua, mas nas manifestações do Bloco. Não vê nesta lei o sentido de proteção não somos nós e que defesa andamos a das mulheres? vandalizar. Aquilo que esta lei faz não é proibir que se force alguém a tapar a cara. É proibir também aquilo quem que esta quer lei, tapar a cara aquilo que esta lei faz é perseguir as mulheres que o fazem. São coisas diferentes. E não me espanta. O Chega quer perseguir as mulheres que abortam. Mesmo que, Joana, mesmo que abortem na sequência de uma violação. Pelo contrário, o Chega propõe apoios financeiros. O que é que o Bloco faz? Não me venha falar de direitos das mulheres quando nós temos um problema, esse sim, absolutamente transversal à sociedade portuguesa, que é a violência doméstica e o número de feminicídios. Isso sim é um problema de direitos das mulheres e está cá. E não venha dizer que são, são pessoas de fora. É um problema sistémico da sociedade portuguesa. A Joana não quer aumento de penas. A Joana quer a conversa. O que nós temos que fazer, é promover os direitos das mulheres, promover o feminismo, e já agora é pela escola pública e pela defesa da igualdade de género na escola pública que esta realidade muda.
não é a ler os nomes das crianças de outras Joana, religiões, tirando-as da escola, esta semana, que esta realidade a muda. ensinar como é que se pode agredir uma mulher. A Joana não está a perceber o que é bem. que está a acontecer pela Europa fora. Temos um conjunto de homens machistas, retrógrados, que não estão educados com os valores ocidentais. Os valores que estão a ocidentais de bater ensinar... na mulher, como nós temos em Portugal? Não são valores ocidentais. E digo-lhe mais, nós temos em se Portugal? há homens portugueses que estão sujeitos a esses valores, que vão à catequese, que são ensinados nos valores cristãos e ocidentais, vão à escola, e se ainda assim são agressivos, o que não será sociedades onde são ensinados que as mulheres têm que andar cobertas de pés à Também cabeça. defende um Estado laico. Sobre esta matéria. Pública é que tem que defender os direitos e das tem dado mulheres. imenso resultado. E agora ainda queremos importar o que de pior temos no mundo. É preferível debater isto agora do que daqui a uns anos, em que depois perdemos o controle, como tem acontecido na França, no Reino Unido, entre outros países da Ou no Europa. Afeganistão, onde estaríamos todas cobertas para poder estar aqui a esta hora a falar. Poitiers, Acha que estava aqui no Afeganistão? No Afeganistão, lembro-me de ver muitas jornalistas cobertas. Não tinha saído de cá. Foi assim que começou. não sei, Vamos não sei. avançar de tema para olharmos também, naturalmente, para o desaparecimento de Pinto Balsemão. Rita Matias, para o Chega, como é que deve ser recordado Francisco Pinto Balsemão? O Chega já se fez ouvir na voz de André Ventura, por Sim. algum motivo tem estado em silêncio, porque acho que o silêncio também é uma forma de honrar e de respeitar os mortos. Lamento imenso a perda para todos os familiares. É sempre horrível perder um avô, um pai, um companheiro de uma vida. Politicamente, prefiro mesmo estar calada, porque Francisco Pinto Balsemão, não por ser um opositor ao Chega, porque isso sinceramente é desafiante e bons opositores fazem com que os partidos também cresçam, com que nós possamos também aprender, e a divergência é positiva, mas sobretudo porque foi um homem privilegiado que quis sentar-se à mesa dos privilegiados, com grupos estranhíssimos como o grupo Bilderberg, que são pessoas que supostamente lutam pelo melhor do mundo, pela paz no mundo, mas depois os seus planos são secretos e não são conhecidos. Portanto, sinceramente, não são as melhores recordações que tenho da vida pública, reforçando com isto que lamento imenso e a maior das solidariedades com a família nesta reconhece hora. o papel fundamental na questão da democracia? A questão é que nós não podemos, quando alguém falece, santificar essa pessoa só porque teve coisas positivas. Teve coisas positivas e ainda bem que o país está todo concentrado nessas coisas E o que é que positivas. viu de positivo? Mas também não podemos esquecer as coisas negativas que trouxe. E já que o país inteiro está todo concentrado nisso, eu pelo menos recordo que a seguir a Francisco Pinto Balsemão, alguns se seguiram nesta mesma senda. Eu sinceramente preferia ver Portugal ausente dessas reuniões onde se discute tudo, menos o interesse nacional e o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Mas de reuniões está a falar? Estou a falar, falei aqui especificamente do grupo Bilderberg, que é um grupo de ricalhaços que não são eleitos para estar ali, que se sobrepõem às instituições democráticas, que as ocupam, que tomam conta de grandes grupos de comunicação também e que condicionam narrativas. E temos N casos disto. Qualquer pessoa que queira pesquisar agora pode perceber de que é que falo. É público que Francisco Pinto Balsemão frequentava este tipo de grupos e, portanto, eu não vou estar aqui a adorar a pílula e dizer Francisco, brutal, fantástico, porque agora faleceu. Não sou esse tipo de pessoa. Mas não está a reduzi-lo Mantive-me. apenas a esse facto? Não estou a reduzir, estou só a dizer esse que papel? toda a gente agora está a dizer A. Eu acho que não podemos esquecer B. E por isto mencionei isto, mantive-me em silêncio até aqui, mas uma vez questionada, penso que também devo ser honesta e sincera, voltando a reforçar uma vez mais que lamento o seu desaparecimento, sobretudo na esfera pessoal e familiar, onde nunca somos substituídos. Agradeço às três, Rita Matias, Joana Mortágua, Alina Ola de Bavinck. Obrigada por esta noite de análise política.